Olá, bem-vindo de volta a esse canal. Meu nome é Tanara Voga Pinheiro, sou professora, doutora, orientadora e nesse vídeo eu vou te trazer um resumão das principais normas ABNT que você precisa saber para elaborar e formatar as referências do seu trabalho acadêmico. Para fazer essa aula para vocês, eu usei as normas 6.023 de 2018, 10.520 de 2023 e 14.724 de 2011. A lista de referências é um item pós-textual, como a gente já viu lá nos outros vídeos, e lembrem que nos itens pré e pós-textuais a gente vai ter o título centralizado, com destaque tipográfico, nesse caso eu coloquei em negrito, e ele não vai ser numerado. E a partir daqui a gente vai começar a listar todos os documentos que vocês usaram para embasar o trabalho de vocês. Todos os documentos que foram citados no texto têm que estar na lista de referências e todos os documentos da lista de referências têm que estar citados no texto. É importante fazer essa conferência lá no final. E as normas ABNT são um pouco diferentes para cada tipo de documento que a gente usa no nosso trabalho. Nessa aula, como é para ser um resumão, eu vou falar só dos mais frequentes. E nós vamos começar falando algumas regras gerais que valem para todos os tipos de documento, começando com os autores. Então, a primeira regra de autoria é que se o documento que a gente está citando tem até 3 autores, todos devem constar nas referências. Então, conforme esses exemplos aqui embaixo, que a gente tem 2 autores ou 3 autores, coloca o nome de todos os autores ali. Quando o documento que a gente está referenciando tem 4 ou mais autores, a ABNT nos dá 2 opções. Na primeira opção, a gente vai citar todos os autores, a gente vai listar todos eles, não importa se são 5 ou se são 15, 20, a gente tem que colocar todos. E na segunda opção, a gente vai colocar somente o nome do primeiro autor, seguido da expressão et al., que é uma abreviação de uma expressão em latim que significa entre outros. O importante é que tenha uma padronização, então se você escolheu colocar todos os autores, para todos os documentos que tiverem 4 ou mais autores, você vai colocar todos. Se você usou et al. Ali, então todos os que tiverem 4 ou mais, você tem que usar o et al. Como é uma expressão estrangeira, ela tem que estar sempre em itálico e como ela é uma abreviação, ela tem que estar sempre seguida por ponto. Próxima regra de autoria é quando a gente tem livros ou coletâneas em que vários autores participaram da elaboração da obra, mas um ou mais autores vão ter a responsabilidade da obra, seja de organização, coordenação, edição. Nesses casos, a gente vai fazer a referência a esse autor ou esses que tiveram uma responsabilidade maior. E ao lado do nome deles, a gente vai colocar entre parênteses, abreviado, qual que é esse tipo de responsabilidade. As próximas 2 regras que vou trazer para você são dúvidas super frequentes dos alunos, que é quando a gente não tem uma pessoa responsável pela obra, mas sim uma pessoa jurídica. Então, um órgão governamental, uma empresa, uma associação. Nesses casos, a gente vai colocar a identificação dessa pessoa jurídica mesmo. Pode ser por extenso ou abreviado em caixa alta, como nesses exemplos aqui da ABNT e da USP. E quando o autor for uma instituição governamental da administração direta, seu nome deve ser precedido pelo órgão superior ou pela jurisdição a qual pertence. Vou explicar melhor. Sempre que a gente estiver citando um órgão governamental da esfera federal, como documentos produzidos pelos ministérios, por exemplo, a gente vai começar a citação escrevendo Brasil, em letras maiúsculas, tudo caixa alta. Depois virá a indicação de qual foi o ministério que produziu esse documento. Se for uma secretaria estadual ou municipal, a mesma coisa. A gente começa indicando o nome do estado ou do município, respectivamente, também em caixa alta, e depois qual foi o órgão que produziu o documento. E eu vou voltar aqui nesse exemplo sobre responsabilidade de obra para trazer para vocês uma última regra de autoria que também é super importante, que é que a ABNT nos permite 2 formas de descrição do nome dos autores. Então, na primeira opção, a gente vai ter o último sobrenome do autor todo em caixa alta, vírgula, e o restante do nome, do primeiro nome, segundo em diante. E na segunda forma que a ABNT nos permite colocar esses nomes, é o último sobrenome do autor também todo em caixa alta, vírgula, e as iniciais do nome também em ordem. A gente vai separar essas iniciais por ponto e aí vocês podem escolher qualquer uma das 2 formas. A minha sugestão é que vocês escolham a forma abreviada, porque às vezes a gente está pegando a referência já abreviada ali no artigo e a gente vai ter dificuldade de achar o nome completo e é mais fácil a gente então passar do nome completo para abreviação do que da abreviação para o nome completo. Mas independente da forma que vocês escolherem, a ABNT tem como regra que deve ter uma uniformidade no trabalho. Escolham uma forma e sigam até o final. Seguindo adiante, agora a gente
gente vai falar sobre regras que valem apenas para livros. Então, livros que a gente tenha citado no nosso trabalho, como que a gente vai fazer essa referência. E aí a BNT traz uma lista de elementos essenciais e de outros elementos que a gente pode colocar quando a gente está citando o livro. Mas eles trazem de novo que tem que ter uma uniformidade. Então, se a gente resolver colocar outro elemento além desses essenciais, a gente deve colocar para todos os livros que a gente for citar. Então, a minha dica é que você se atenha apenas a esses elementos essenciais, que são os autores do livro, título e subtítulo, quando tiver subtítulo, edição, se houver, porque às vezes a primeira edição não fala nada, aí a gente não precisa colocar essa informação. O local onde esse livro foi publicado, a editora e a data de publicação. Essas informações geralmente vocês vão pegar da capa e ali das primeiras páginas ali internas do livro, da folha de rosto, sem grandes dificuldades. Então agora a gente vai ver na prática. Eu trouxe 3 exemplos para vocês da própria ABNT, para a gente ir destacando tanto as regras que a gente já viu, quanto algumas outras regras que são específicas de livros. Então a gente vai ter aqui nesse primeiro exemplo o nome da autora, depois do nome vem o ponto, e aí o nome do livro em negrito. Depois do nome do livro, a gente vai ter ponto novamente e a edição, que vai estar escrito exatamente dessa forma. O número da edição, ponto, ed, ponto. Aí vai ter o local da edição, o local da impressão do livro, nesse caso é Petrópolis, 2 pontos e o nome da editora. Depois o nome da editora vai ser vírgula e o ano e depois ponto. Essas informações de ponto, vírgula, espaço são importantes, então tentem seguir exatamente nesse padrão. Vamos para mais um exemplo para a gente ir fixando. Nesse segundo exemplo, de novo, a gente tem somente um autor, a gente tem o nome dele por extenso, ponto, o título do livro em negrito, e nesse caso, eu quero destacar para vocês que esse livro, ele tem subtítulo, e quando o livro tem subtítulo, a gente deve colocar 2 pontos e o subtítulo sem estar em negrito. Aí vem ponto, a cidade, 2 pontos, o nome da editora, vírgula, o ano, ponto, assim como no primeiro exemplo. No terceiro exemplo, a gente tem 2 autores e aqui vocês podem ver um exemplo de quando a gente usa os nomes abreviados. Quando a gente vai trocar de um autor para o outro, a gente usa ponto, vírgula aqui no meio. Acabou os autores, ponto. Título do livro em negrito e aqui de novo subtítulo sem estar em negrito. Ponto, São Paulo, 2 pontos, a editora, vírgula, ano. Vocês podem ver que aqui no segundo e no terceiro livros, ele não traz o número de edição, porque provavelmente só teve uma edição. Então a gente viu que essa é uma informação que a gente vai colocar apenas quando houver, mas nas outras questões eles seguem exatamente sempre a mesma ordem, sempre a mesma pontuação, sempre a mesma formatação. Próximo tipo de documento que a gente vai falar é quando a gente está citando trabalhos acadêmicos. Então, a gente está citando um TCC, uma tese, uma dissertação. Os elementos essenciais para citar um trabalho acadêmico são os autores, o título e o subtítulo, quando houver, o ano de depósito, o tipo de trabalho, se é uma tese, dissertação, TCC ou outros, o grau desse trabalho, então se ele era um trabalho de especialização, de doutorado, qual o curso daquele aluno que fez o trabalho, a vinculação acadêmica dele, o local e a data de apresentação ou de defesa. Parece bastante coisa, mas não vamos se assustar. Vamos ver aqui na prática alguns exemplos. No primeiro exemplo aqui, então, a gente vai ter o nome do autor, que é o aluno que defendeu esse trabalho, o título do trabalho em negrito, em seguida vai ser o ano de depósito, que geralmente é o mesmo ano do ano de defesa. Então, a gente vai ver aqui repetido 2009, 2009, no segundo exemplo 2008, 2008 e no terceiro exemplo 2009, 2009. É muito comum que seja o mesmo. Mas isso vocês vão encontrar ali dentro do trabalho sem problemas. Depois, então, se foi uma tese, dissertação, qual é o grau, que nesse caso era um doutorado em cardiologia, o curso, que era da Faculdade de Medicina, a universidade, que era a Universidade de São Paulo, o local e o ano de defesa. Vamos para o segundo exemplo para a gente gravar bem. Nome do autor, o título do trabalho em negrito. Esse caso tem subtítulo, então assim como os livros, o subtítulo de trabalhos acadêmicos também não vai estar em negrito. O ano de depósito, o tipo de trabalho, que nesse caso era um TCC, o grau, que era um bacharelado em engenharia industrial mecânica, a universidade, o local e o ano de defesa. No terceiro exemplo, novamente, o nome do autor. Nesse capítulo, a BNT trouxe os 3 exemplos com o nome completo, mas ele vai seguir a mesma regra que a gente falou antes. Se vocês usaram em outras referências de vocês o nome abreviado, aqui também vai ser nome abreviado, tá, pessoal? Então, nome do autor, o título do trabalho, o ano de depósito, o tipo de trabalho que foi uma dissertação, num mestrado de fisiopatologia experimental, faculdade de medicina, na Universidade de São Paulo, o local e o ano.
É sempre esse mesmo padrão, e em trabalhos acadêmicos dificilmente vocês vão ter dificuldade de encontrar essas informações. Agora a gente vai falar sobre artigos de periódicos, então é o tipo de referência mais comum, né, nos trabalhos de conclusão, teses, dissertações, e aí os elementos essenciais vão ser os autores, o título e subtítulo desse artigo, se houver, o título do periódico, e alguns periódicos também têm subtítulo, aí a gente também tem que colocar, o local, número do ano ou volume do periódico, número e ou edição do periódico, o tomo, quando tiver, páginas inicial e final do artigo e data ou período de publicação. Então, essa aí é bastante coisa. Vamos ver de novo nos exemplos para eu poder ir destacando algumas coisas com vocês. Nesses exemplos, uma coisa que já se destaca de primeira vista é que o negrito não é mais no título, e sim no nome da revista, no nome do periódico. Nesse primeiro exemplo, uma coisa que chama a nossa atenção é a citação do nome de todos os autores, como fica extenso, né? Então, são mais de 4 autores, e aqui foi citado todos, para a gente ver como é que fica. Depois do último autor, a gente coloca ponto e o nome do artigo. Nesse caso, a gente tem um subtítulo, que a gente vai colocar com 2 pontos, assim como era nos livros, mas nesse caso, tudo sem ser negrito. O negrito vai vir depois do nome do artigo, a gente vai ter o nome da revista em negrito, vírgula, o local, vírgula, volume, que a gente vai escrever dessa forma, V ponto e o número do volume, vírgula, o número ou edição do periódico, que a gente vai botar N ponto e o número, aí a gente vai colocar vírgula P para a gente colocar o número das páginas. Em ABNT a gente não coloca page, a gente coloca P mesmo, P ponto, espaço, e a gente vai colocar então a primeira página e a última página desse artigo dentro da publicação inteira do periódico. Vírgula, o ano. Nesse exemplo, ele trouxe um item não essencial, que é o suplemento, mas aí se vocês colocarem suplemento em um, coloquem suplemento em todos os artigos que vocês forem citar. No segundo exemplo, a gente vai ter o nome da autora, o título do artigo, depois o nome do periódico, aqui domingo, em negrito. Depois do periódico, assim como no primeiro exemplo, a gente vai ter vírgula e o local, por extenso, sem ser abreviação. Depois o ano. Eu vou voltar aqui nas regras para lembrar para vocês que depois de local, a gente pode colocar ano ou volume do periódico. Nesse primeiro exemplo, a gente tinha usado volume. Esse segundo exemplo, a gente está colocando ano. E tá tudo bem, isso é uma forma de apresentação dos periódicos mesmo, que pode variar. O número ou edição do periódico, aqui depois o número de páginas novamente. E aqui eu quero aproveitar esse segundo exemplo, que vai da página 30 até a página 36, para destacar que em outras formatações, se vocês estão passando de uma outra formatação, por exemplo, Vancouver ou APA para a BNT, outras formatações às vezes usam assim 30-6, que quer dizer que ele vai da página 30 até a página 36. E aí casas decimais ou centesimais que forem repetidas, eles não usam aqui nessa segunda parte. Então, ficaria, por exemplo, se fosse da página 130 até a 136, a gente escreveria 130-6. Mas aqui no caso da BNT, tanto a página inicial quanto a final devem estar completas. E aí na data, chama atenção para vocês também que se vocês usarem essa forma com dia e mês, vocês usem padrão para todos os artigos. Então, recomendo que vocês coloquem apenas o ano, assim como está no primeiro exemplo 2011, eu colocaria aqui apenas o 2002, sem 3 de fevereiro. No terceiro exemplo, a gente vai ter o nome dos autores, o título do artigo, o título do periódico em negrito, vírgula, o local, volume, número, às vezes aparece assim com essa barra, e aí vocês coloquem assim mesmo, as páginas de 1 a 9, e aqui ele também colocou mais uma forma da gente colocar o período, que ele traz como primavera/verão de 1985. Não colocaria também, colocaria só 1985 para padronizar apenas o ano. Outra regra geral que eu quero falar para vocês, que vale para todos os tipos de documento que a gente for referenciar, é que para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares que a gente pode citar, ao final da referência a gente deve escrever disponível em 2 pontos, e aí a gente vai copiar o endereço eletrônico dele aqui dessa barra de endereços aqui do nosso navegador, e a gente vai colar ali no final da nossa referência, e depois a data de acesso, que a gente vai colocar então acesso em 2 pontos e a data que a gente está pegando aquela referência. Então aqui a gente tem um exemplo de um livro, onde a gente tem os organizadores desse livro, o título do livro, o local, a editora, o ano, e aí tá escrito que ele é um e-book. E aí disponível em 2 pontos, o endereço eletrônico desse e-book,
ponto, acesso em, dois pontos e a data de acesso. Vou deixar aqui no final 2 anexos da ABNT para vocês. O primeiro é de abreviatura dos meses, então se a gente for colocar meses nas nossas referências, eles têm que estar abreviados e padronizados e na língua em que esse documento foi publicado. Então se foi português, espanhol, italiano, francês, inglês ou alemão, eles trazem aqui como que deve ser essa abreviatura dos meses. E no segundo anexo são outras abreviaturas que também são utilizadas. Então aqui vou destacar para vocês a questão do coordenador de livro que a gente viu, o et al, e vocês reparem que aqui eles também colocam em itálico, número, página, volume. Então essas abreviaturas sempre têm que estar padronizadas dessa forma. E por fim, eu vou trazer para você sobre o ordenamento e a formatação das referências. Quanto ao ordenamento da lista de referências, a ABNT vai nos dar duas opções. A primeira é uma ordem numérica, então nesse caso a gente tem que ter feito as citações na forma numérica. A gente vai colocar lá no texto 1, 2, 3, 4, conforme a gente for fazendo as citações, e aqui embaixo a gente vai colocar nessa mesma ordem. Então, referência 1 e a gente descreve qual é a referência, depois a referência 2, a referência 3 e assim por diante. Essa não é a forma mais comum da ABNT. A maioria dos trabalhos em ABNT vai estar em ordem alfabética. Então, no texto, a gente vai ter a citação de nome de autor e ano. A gente vai ter um outro vídeo aqui no canal adiante falando sobre regras para citações, mas aqui nas referências, então, a gente vai colocar elas em ordem alfabética. Independente da ordem que vocês escolherem apresentar essas referências, elas devem estar formatadas com espaçamento simples, alinhadas à margem esquerda do texto, então esse é um erro super comum de as pessoas fazerem ela alinhada à esquerda e à direita, mas não, ela tem que estar alinhada somente à esquerda, devem estar separadas entre si por uma linha em branco, e nessa parte da linha em branco eu vou dar uma dica para vocês, que ao invés de vocês ficarem colocando essa linha manualmente, selecionem todas as referências e aqui no ícone do espaçamento vocês vão colocar adicionar espaço antes do parágrafo e adicionar espaço depois do parágrafo. E aí, automaticamente, esse texto ele vai ter um espaçamento que vai parecer que vocês colocaram uma linha em branco entre cada referência. Caso vocês estejam utilizando o formato numérico, vocês podem adicionar os números automaticamente aqui e também vir aqui em espaçamento e colocar adicionar espaço antes de item de lista e adicionar espaço após item de lista. Ele também vai ficar com esse mesmo visual de uma linha entre as referências. Se você chegou até aqui e esse conteúdo foi útil para você, não deixe de conferir os outros vídeos do canal e se inscreva para ser notificado sobre os próximos vídeos. Até mais!